a vida entregar. Senhor, que todo o nosso foco, toda a nossa atenção seja para este momento e aqui, Senhor. Sabemos que o inimigo vai querer colocar um monte de coisas na nossa frente, conversas e pensamentos frívolos. Mas que agora, Senhor, o anjo do Senhor, o Santo Emanuel, Arcanjo Miguel, o Príncipe da Paz, Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, habite aqui entre nós, Pai. Que possamos focar e te adorar, como diz a Bíblia, em espírito e em verdade. Por favor, Senhor, esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Boa noite, igreja. Agora gostei. Vocês são bem aventurados, louvaram o nome do Senhor por cada um de vocês, porque vocês saíram de suas casas e vieram até aqui a igreja ouvir o que Deus tem para vocês. E aquela palavra reavivamento e reforma é algo que tem que ser vida, algo que tem que ser testemunho real na nossa vida. Primeira pergunta para vocês: o que vocês veem? Vixe, acho que eu só estou vendo a imagem. Caminho estreito. O que vocês veem? Caminho estreito. Um caminho estreito. Primeiro eu vejo Jesus. Mas também, tem um caminho estreito. E nesse caminho estreito, o que está lá no final? A nova terra. A cidade santa, a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Esta é a ideia. Nós, pelo sangue de Cristo, nós achamos o Senhor Jesus Cristo, pela honra e glória do nome dele. E aí, passamos um caminho largo? Não. Um caminho Estreito. Nesse caminho estreito leva para a honra e glória de Deus na Canaã celestial. E o que o Kevin quer dizer agora com esse Jesus Cristo, caminho estreito e Canaã celestial? E reavivamento e reforma. Hoje vamos aprender uma profecia bíblica. E essa profecia bíblica é das mais importantes. E essa profecia bíblica fala sobre a terceira mensagem angélica. Mas sobre antes disso, eu cantei o 476. Eu achei, porque foi a música que eu entrei ao meu batizado. Ao entrar nas águas batismais, foi essa música que foi cantada. E isso me lembra, porque antes era uma velha pessoa e hoje sou uma nova criatura. Imagina que nós também passamos de velhas pessoas e hoje somos, para a honra e glória de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de dividir com vocês, primeiramente, este texto. Alguém da denominação leia, por favor, Isaías 41:6. Participa assim, hein? A igreja participa comigo. Quem vai levantar a mão para ler o verso bíblico? Vamos ver. Alguém vai levantar a mão? Estou sozinho aqui, misericórdia. Ninguém levanta a mão, cadê os Davis da igreja? Cadê a coragem? Cadê? A irmã, louvado seja Deus, ela vai ganhar um prêmio por estar fazendo isso. Ó, vai ganhar uma vida e saúde suplementos totalmente grátis para você. Vamos ver. E ó, tem mais 2 revistas e tem mais 2 DVDs. Não estou dizendo, imagina, que vão ganhar brinde. Então, por favor, o que está dizendo Isaías capítulo 41, versículo 6? Um ao outro ajudou e ao próximo disse: sê forte. Amém? Amém. Primeiro verso bíblico. Eu gostaria que vocês já estão aí sentados, um olhasse para o outro agora. E diga: sê forte. Ser forte. Sê forte. Amém? Amém. Em uma outra versão fala assim: esforça-te. Um ao outro ajudou ao seu irmão e disse: esforça-te. Se Deus está falando para nos esforçar, significa que tem algo que nós devemos fazer. E se algo que nós devemos fazer, algo que é também pesaroso e difícil para a gente nos esforçar. E isso é de suma importância. Nada tira a atenção de vocês para a terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica é de tão importância que vai anunciar todas as tribos, línguas, que nós temos um Deus vivo. E se não adorarem a imagem, vem a sua besta. E vamos ver sobre esse texto mais na frente. Mas eu gostaria que alguém desse 42, 6 e 9 de Isaías. Isaías é um profeta do Antigo Testamento, dito que ele é o escritor do Evangelho do Antigo Testamento. Ele fala muito sobre Cristo. Mas quem é uma da pessoa que vai ler 42? Quem vai ler? Além dessas crianças, o irmão lá atrás? Por favor, irmão. 42, do 6 ao 9. O seguinte: eu, o Senhor,
Te chamei de justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo de luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que suceda, eu vos farei ouvir. Amém. Muito obrigado, irmão. Lemos que nós vamos chegar e as pessoas irão estar cativos e nós iremos tirar essas pessoas que estavam presas. E mais futuramente diz assim: eu outrora já avisei para vocês. Eu gostaria que todos comigo meditassem. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. Glórias a Deus. Ele fala: filho, eu quero que você faça uma coisa, mas eu não te deixo você sozinho. Ele toma nós pela mão. Amém? E te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Deus, ele tem uma missão para cada um de nós. Antes da gente entender qualquer coisa de Apocalipse e Daniel, temos que entender o princípio de Deus. O princípio de Deus é que a gente seja luz dos gentios. Esse é o princípio de Deus para a nossa vida. Continuando. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O mundo perece por falta de conhecimento. Porém, muitas vezes nós perecemos também. Não por conhecimentos teóricos, mas por conhecimentos práticos. E vamos ver mais. Eu, o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Preste atenção. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E continua. E antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Deus está dizendo assim para nós com este texto: filho, a minha glória eu tenho preparado para cada aqui presente. Eu tenho uma glória que é para ser derramada sobre cada um aqui, para que vocês possam tirar do cárcere pessoas que andam em trevas, as pessoas não andarem mais em trevas. Louvado seja Deus por isso. 28:20 diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Cristo, ele pede para nós trabalharmos, mas ele nos toma pela aleluia por isso. Ele finaliza: antes que venha a luz, vos faço ouvir. Antes que venha a luz, eu faço ouvir. As Escrituras, elas apontam e anunciam aquela profecia bíblica que fala sobre as 3 mensagens angélicas. Eu queria primeiro agradecer a Rio Branco ter me convidado e ter esse privilégio de estar aqui com vocês. E louvado seja Deus, porque só Deus sabe, vocês, como foi dificultoso estar aqui. A Thais sabe como foi complicado a gente ter vindo para cá hoje. E Deus poderosamente abriu, eu não vou falar que abriu o mar, porque a gente passou pelo mar, mas abriu os carros, abriu até o computador, teve hora que deu travo, misericórdia, Pai. Mas Deus preparou esse momento para todos nós aqui. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Qual é a marca do povo de Deus? Para a gente proclamar para toda a nação, tribo e língua sobre a terceira mensagem angélica, temos que saber o que proclamar. Alguém da denominação, por favor, capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria agora de uma participação na dinâmica. Alguém aqui na frente, por favor. Vamos lá. Quem está passando? Misericórdia, gente, é sério. Quero alguém aqui na frente. Vamos lá, igreja.
Irmão, saudação pro irmão. Saudação pro irmão. Obrigado. O irmão vai ganhar um brinde, já até independente dele falar o que, ele vai ganhar um brinde, louvado seja Deus. Vou fazer uma pergunta para você, irmão. Vejo que você é uma pessoa sábia, transmitindo seus olhos. Ali está falando, nem que esteja colorido, mas está falando duas características. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra remanescente de sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Quais? Vamos traduzir isso. O que é igreja? O que é a mulher em profecia? Igreja. O que é dragão em profecia? Diabo. O diabo irou-se contra A igreja. e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem é esse remanescente? Nós. Os filhos de Deus. Nós. Vamos lá. E esse nós tem duas características. Duas. Eu gostaria que você no microfone faça as suas características. As duas características do povo de Deus. Exato, está nesse texto. Isso. Está nesse texto. Guarda os mandamentos. Não só falando. Tem o testemunho de Jesus. Amém? Amém. Saudação para o irmão. Você sabe. Então, as duas características, os mandamentos de Deus. e o testemunho de Jesus. Amém. Os mandamentos de Deus, não matarás, não falas falso testemunho, guarda, lembra do dia do sábado? E o testemunho de Jesus. Igreja, o que seria o testemunho de Jesus? Gente, é uma participação. Vamos lá. O que ele perguntou? Crer em Jesus, pregar sobre Jesus, o que mais? Espírito de profecia? O que diz nesse texto? Vamos ver juntos. Apocalipse 19, 10 diz assim: E lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse: Olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adorar Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Irmãos, aqui eu vejo que tem irmãos bem afiados em Bíblia. O irmão aqui falou que ele é Espírito de profecia e de lá atrás também. Muitos falam que o testemunho de Jesus não é meramente falar de Cristo, é meramente falar que é cristão. Biblicamente, o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Então são duas características do povo de Deus: os mandamentos de Deus. e o testemunho é o que? O Espírito. Profecia. Guardaram bem isso? Amém? Amém. Agora, irou-se o dragão. O que diz em Mateus 24:4? Jesus disse. Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu vou dar uma pausa e conversar com vocês. Sabemos que tem duas características do povo de Deus. Hoje falam muito que qualquer igreja você pode ir, você pode fazer o que quiser, importa falando de Cristo. A Bíblia é clara. Duas características: que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de. Fora disso, seja anátema, como a própria Bíblia diz. E diz também: acautelai-vos que ninguém vos engane. Esse ninguém vos engane é o propriamente Satanás querendo nos enganar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Vendo isso, igreja, eu gostaria que a gente meditasse nessa imagem. Vocês veem o que nessa imagem? Flores. Uma flor? Somente uma flor? Flores. Várias flores. E o que está acontecendo com as flores? Chovendo. Chovendo. Amém. Nós estamos reunidos nesta igreja de avivamento e reforma, almejando a chuva, que seja a chuva serôdia. E a chuva serôdia, pela honra e glória de Deus, vai ser derramada sobre cada um aqui. Amém? Amém. Nosso Deus, Ele almeja fazer isso conosco. Que nós possamos ser flores e receber essa chuva. Porém, essa chuva, Cristo Ele diz como estar dentro da chuva. Uma pergunta: adianta
eu está para receber uma chuva e o senhor está debaixo de um guarda-chuva? Adianta eu querer saciar minha sede, ver uma garrafa d'água, porém essa garrafa estiver vazia? Cristo ele fala, filho, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vamos agora ler aquela grande profecia. Vamos todos juntos. Apocalipse. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia e estivessem esse costume neste momento. Porque é um texto importantíssimo em Apocalipse. Por favor. Está perto das mensagens angélicas, vem a primeira, depois vem a segunda mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica começa no versículo 9. Diz assim: E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua mão ou na sua testa, eu vou continuar lendo aqui na versão. Versículo 10. Também será derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Misericórdia. Vamos meditar para que ninguém nos engane e que sejamos luz para esse povo que é em trevas. O Senhor Jesus nos ajudará para louvar o nome dele. Amém? Amém. Vamos ver. Se alguém adorar, ele está dizendo, todos vão adorar? Se alguém adorar, ele continua, a besta e a sua imagem receber o sinal na testa ou na mão. Igreja, já vi tanta coisa sobre isso. Já ouvi falar que era um nome, um chip na mão. Já ouvi falar que, na verdade, era uma teoria que pessoas trabalhariam de uma forma errada para o Senhor. Mas vamos conversar e dialogar para ver o que é a vontade de Deus. Ele diz uma imagem, um sinal. Qual é o selo de Deus? Está muito claro. Qual é o selo de Deus? O sábado. O Senhor tem um dia, um selo. Qual é o dia e o selo de Satanás? Você faz tudo Tanto que ele quis tirar do sábado para o domingo. Nós vemos para as igrejas católicas bem isso num grande conflito. Ok. Aí ele diz, na sua testa ou na sua mão? Como eu consigo pegar o dia? Como eu consigo colocar o dia na minha mente? Muito simples. 2 passos. Ou eu posso trabalhar neste dia do Senhor, que será o sábado. Ou, se eu sou aposentado e eu não tenho condições, eu, por livre e espontânea vontade, aceitar em minha mente que esse dia, ou domingo, seria o dia do Senhor. Trabalhar e aceitar. Mente ou não. Independente das suas situações, se uma ou outra nós fizermos, nós estamos adorando a sua imagem e a sua mão. Mas eu gostaria de a gente abrir o leque. Porque nós somos adventistas do sétimo dia, honra e glória de Deus. Se tem visitantes, louvado seja Deus pela oportunidade de estarem aqui hoje nesse lugar. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Quando Satanás ele vem com um tridente na mão e com o rabinho vermelho falando: Oi, eu sou Satanás? Sim ou não? Não. Ele é muito mais inteligente, né, igreja? Ele diz: Cristo, cautelai-vos, que ninguém vos engane. Agora eu gostaria de uma pessoa aqui na frente para ler comigo isso aqui. Só vamos fazer uma leitura. Alguém aqui na frente, por favor. Ixi, meu Deus, igreja, alguém aqui na frente, por favor. Só para ler esse verso, só para ler aqui na frente. Não é nada difícil. Chama alguém. Valeu, irmão? Obrigado, irmão. Obrigado, você me salvou. Glórias a Deus. Você vai ganhar uma revista também. Muito obrigado. Deus te abençoe. Saudação por irmão. Pode ler o texto no telefone? Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo,
para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Amém. Amém. Saudação por irmão. Deus te abençoe, muito obrigado. Aqui está a paciência dos santos, como o irmão leu. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Está falando sobre um povo especial. E abre. E eu vi a voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para os que descansam nos seus trabalhos, e as suas obras. Mas eu sempre pensei que era somente fé. E aqui, no final, ele está dizendo trabalhos, obras, e ainda essas obras, elas nos seguem. Interessante. Acautelai-vos que ninguém vos Engane. Vamos ler uma profecia que eu creio que isso não seja vivo em nossa vida. Olha o que diz Isaías 42, 18 e 20. Agora igreja, toda atenção nesses versos, por favor. Diz assim: surdo, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Quem é cego, senão o meu Sério. ou surdo, como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito? E cego como o servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas ouvido aberto, Nada ouve. ele está falando de pessoas que são mensageiros, pessoas que são servos do Senhor, porém elas estão o quê? E também estão cegas e surdas. E ainda finaliza: tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Igreja, vamos lá, uma resposta rápida. Isso aqui está falando do povo de dentro da igreja ou de fora da igreja? Dentro da igreja. Ok. E está falando que além de ter cego, está surdo. Quantas vezes, isso na intimidade de vocês, nós acordamos de manhã, não sentimos vontade de estudar a lição da escola sabatina? Quantas vezes nós falamos: Senhor, eu me batizei há tal tempo e eu não tenho mais vontade de fazer criando bíblico. Senhor, eu não tenho mais vontade de acordar e durante o sábado à tarde eu não dormir, só ficar dormindo, não, mas eu queria evangelizar, mas assim mesmo não tenho essa vontade. Senhor, eu queria fazer estudos bíblicos, mas eu não me esforço muito para isso. É difícil levar uma pessoa ao batismo. Até que eu queria, mas eu não consigo. Eu queria entender, nossa, quantas vezes eu já vi a profecia de 2.300 tardes e manhãs de Daniel, que eu não compreendo, como diz, vês muitas coisas, mas não os guarda. Nossa Senhor, eu já ouvi falar sobre chuva cirúrgica, mas o que é chuva cirúrgica? Autoclamor, fechamento da porta da graça, quadro profético, o que é isso? Misericórdia, eu não lembro. Satanás, ele quer que a gente acaba entrando nesse conceito, neste plano. Mas louvado e engrandecido seja Deus, como nós lemos em Isaías. Antes que aconteça, Deus nos avisa. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Ele não quer, o nosso Senhor, que nós entremos neste conceito. Uma pergunta. Vanessa, você trouxe os 2 livros? Por favor, traz aqui à frente para mim, por favor. Eu gostaria que a Vanessa vai trazer aqui 2 livros que eu gostaria de conversar com vocês, que é muito amplo. Deixa aqui comigo, por favor. Muito obrigado. Deus te abençoe. O leão da tribo de Judá é o nosso Senhor. Ele ruge e luta por nós. Amém? Amém. Mesmo nós sendo falhos, fracos, pecadores, Ele nos toma pela Não. e nos guia. E Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porém, diz: acautelai-vos que ninguém vos Engane. Satanás, ele quer nos enganar, quer nos deixar cegos e surdos. Sabe por quê? Lembra aquela profecia de 3
capítulo 3 de Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu estarei com ele e ele comigo. Capítulo 3, 20 de Apocalipse. Mas Satanás, ele quer que nós sejamos surdos e cegos e não entendemos a vontade de Deus. Eu trouxe esses 2 livros, que é o Conselho sobre Saúde e o Conselho sobre Regime Alimentar. Se algum livro, se a pessoa não tiver alguma dúvida, possa aqui e ler conosco. Vamos lá. Olha o que diz Conselho sobre Regime Alimentar na página 121 e 122. Que é: o que tem a ver a terceira mensagem angélica com o Ministério de Saúde? Vejamos. É um assunto que precisamos muito fácil. É um assunto que precisamos Compreender. a fim de estarmos o quê? Preparados. Para os eventos que estão bem perto de Nós. E ela deve ter um lugar de evidência. Olha que diz: Satanás e seus instrumentos estão procurando o quê? Embaraçados. Esta obra de reforma. E tudo farão para perturbar e sobrecarregar os que? Sinceramente, nela se. O Senhor, Ele é belo. Ele fala que quer nos limpar e nos lavar, para nós possamos, lembra na primeira imagem, habitar aonde? Na Canaã? Celestial. Ele quer nos lavar. Ele fala: filho, antes que as coisas boas aconteçam, eu já te mostro o que vai acontecer. Satanás, ele vai querer fazer de tudo que nós não possamos ter uma reforma de saúde na nossa vida. Mas, Kevin, tudo bem, eu entendi. Mas o que tem a ver a reforma de saúde? De novo, pode ser a mensagem angélica. Vamos ver. Quais são as 2 características do povo de Deus? Os mandamentos de Deus e o Espírito de... Profecia. Olha o que diz essa parte. Isso é até verdade. Eu gostaria que alguém aqui viesse à frente, e agora o prêmio é diferente. É só ler essas palavras e vai ganhar esse DVD azul, esse DVD amarelo que se chama Genoma Humano do Dr. Gea, muito bom. Esse DVD é sobre saúde. Vai ganhar um brinde, que eu gostaria só que a pessoa se pense aqui e lesse isso aqui, por favor. Alguém da denominação. Igreja, só eu aqui sozinho, misericórdia, vamos lá. Ó, você vai ganhar um DVD, que esperto. Por favor, eu gostaria que você lesse cada frase. Boa noite. Jesus virou carne? É uma afirmação. Sim. Caro ser vegetariano é algo individual e impossível. Não é questão de salvação. São algumas frases que nós conversaremos. O brinde é seu, ganhou do Dr. Gerson de Novo. Saudação para o irmão. São frases que eu escuto desde a minha mocidade, nos 3 anos de adventista, que falam assim: Jesus comeu carne. É caro ser vegetariano, é custoso. É algo, igreja, é algo individual. E ele dá, é impossível. E, com toda sinceridade, não é questão de quê? Não é questão de salvação. Não. Será que é individual? Vejamos. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Vamos ler de novo. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra para fazer por si mesmos. E continua. E que não podem deixar para que Deus faça por eles. Muitas vezes eu pensei: mas irmão, Deus vai me abençoar. Não, quando eu estiver num lugar melhor, quando a minha esposa fazer a comida direitinho para mim, eu vou ser e vou reformar a minha vida. Não! É uma coisa que Deus vai olhar para mim e me abençoar. É isso que está escrito? Não. Vamos ver. E que não podem deixar para que Deus a faça por eles. Deus, igreja, Deus, Ele nunca pede algo que nós temos que fazer. Ele ainda continua. Ele deixou esta obra para que eles a façam. É uma obra individual. Sim, é uma obra individual, mas é uma obra individual
progressivo. É algo que dia e noite nós devemos prosseguir na obra e na honra e glória de Deus. Amém? Amém. Isso é Conselho sobre a Higiene Alimentar, página 32. Agora, Jesus comeu carne? Sim ou não? Sim, comeu. Eu poderia aqui facilmente abrir 1,29 de Gênesis e mostrar qual é a alimentação ideal de Deus, como nós sabemos. Podia até falar a experiência de Daniel, né? Que Daniel, ele chegou e estava diante de seus amigos e falou assim, não vou comer essas iguarias do rei, e vou comer o que, igreja? Legumes e vegetais. Ele ficou 10 vezes mais o quê? Forte do que entre os sábios. Já diante disso, não precisaria ir muito além. Mas eu gostaria de entrar. Mais uma pessoa finalizar e vai ganhar um DVD do Louvor Verdadeiro. Por favor. Última pessoa aqui à frente. Não vai ter mais ninguém aqui na frente. Última pessoa que vai ganhar este DVD. Olha. Gosta de bênção aqui. Tá certo. É muito bom esse daí. Então você vai ganhar este DVD. Ó, lê aquela. Não, você ler, você ganha a bênção, você tem que fazer alguma coisa. Está escrito ali Daniel, interrogação, depois está Gênesis 1:29, e depois está escrito ali o quê? Você consegue ler? Onde Cristo viveu. Amém. Que bonitinho. Saudação, igreja. Eu ia perguntar para ele onde Cristo nasceu, mas igreja, onde Cristo viveu? Viveu. Igreja, vamos ver. Onde Cristo viveu, não nasceu. Jesus de Nazaré. Ele cresceu em Nazaré. Nasceu em Belém, mas viveu em Como era Nazaré? Nazaré era uma cidade extrema, super, mega, hiper pobre. Eles pegavam, principalmente os pescadores como Pedro, pegavam os melhores peixes, vendiam, davam postos altos, tanto que Cristo fala, dá de César o que é, de César e Deus o que é, de Deus, e gastavam muito alto imposto. E o que aconteceu? Eles não tinham dinheiro para fazer nada. Tanto, vocês lembram, lógico, o milagre da multiplicação. Ele multiplicou o quê? Peixes e pães de centeio. Era a alimentação básica deles. Pães e peixes. Para você ver como era escassa. Agora, passando os 2000 anos à frente, eu pergunto para vocês. No mercado, que temos? Aqui vai o mini preço. Só tem pão e peixe? Nós estamos mais como Jesus, que não tinha como comer outra coisa, que senão seria saúde. Ou nós estamos como Daniel, que tem um banquete, chegamos lá, temos grão de bico, oportunidade, temos soja, temos inúmeras coisas. Estamos como Daniel ou como Jesus nessa situação? Daniel. Então, às vezes a pessoa chega assim, pô, Kevin, Jesus comeu carne, eu também vou comer carne se Jesus comeu carne. Primeiro, a carne que Jesus comeu não é a nossa carne, para começo de assunto. Existem hormônios dentro das carnes de hoje, e os peixes, mais de 70% tem câncer no próprio peixe. Se nós comemos comida com câncer, o que acontece com o nosso corpo? Fica com câncer. Então, para já aniquilar certas coisas que temos, Jesus comeu carne? Comeu. Mas queremos glorificar Deus através do nosso corpo. Amém? Vamos para a próxima. Caro ser vegetariano? Vamos ver. Gente, é tão caro legumes. Meu Deus, uma cebola no mercado já é tão caro. Misericórdia. Não, outra, fruta. Uma banana, misericórdia. Eu acho que a banana está R$30 por quilo. Não, outra, cereais. Um amendoim, realmente, muito caro. Salada, alface. Meu Deus, o céu, está tão caro. Não, folhas. Eu gostaria da atenção de vocês. Por favor. Caro. Que poderia ser caro? Hipoteticamente seja o mesmo preço de uma proteína de soja que uma carne bovina. Que não é. É quase a metade do preço de uma proteína de soja. Mas imaginemos que seja R$5 mais caro.
Vou fazer uma pergunta para vocês. Tem preço a saúde de seus filhos no leito de um hospital, ardendo por causa de câncer, ardendo por causa do fígado, ardendo por sangue que fica contaminado? Isso tem preço? Será que vale R$ 5 para que o filho seu e você tenhamos saúde e, como diz a Bíblia, glorificar Deus através do nosso corpo? Vamos colocar em peso o que vale mais. Outra questão. Impossível ser vegetariano. No caso que fala. 8:20, por favor, Isaías. Vamos ver. 18:20. Alguém da igreja, por favor, 8:20. Segura pra mim. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão mal. Amém. Louvado seja Deus. A lei ao testemunho. Se não falarem dessa forma, jamais verão a... Eu poderia falar um monte de pessoas, mas tem uma coisa que é muito mais viva. Um grande pregador fala assim: pregue, se possível, fale. O testemunho, a vida da pessoa fala do que maiores pregações podem existir. E aqui, neste lugar, já tem pessoas, para a honra e glória de Deus, dos méritos de Cristo, conseguiram reformar a vida. Amém? Amém. Um exemplo, o próprio leitor agora, que foi o Luciano, para a honra e glória de Deus, também está lutando pela graça do Senhor. O meu amigo Cosme, a Vanessa, eu que falo, a Tainá, pela honra e glória de Deus, estamos lutando. Mas o Senhor, ele fala assim: filho, é difícil. Lembra aquele primeiro verso? Olha para o lado do seu irmão agora e fala: esforça-te. 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 Porque Deus, Ele quer os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Não é questão de salvação. Vamos ver, isso é claro. Muitos que estão agora são meio convertidos à questão de comer carne. Não está falando de alimentação vegetariana, não, imagina. Meio convertidos à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com seres sob regime limitado para os desejos de Deus. Realmente, não é questão de salvação. Não iremos ter a salvação por causa da soja. Nossa salvação é pelos sangues e méritos de Amém. Porém, a partir que somos restituídos, salvos de Cristo, Deus ele pede para andarmos em santidade. Romanos 12 fala que nós seja o corpo vivo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Após recebermos a salvação, recebemos uma coisa que é muito difícil. Uma palavra igreja chamada permanecer. O pastor Julião chegou e falou assim: salva, se encontrar com Cristo, ser salvo? Fácil. Ladrão da cruz. Chegou diante de Cristo e falou: Cristo, me lembra de hoje no reino do céu. E Cristo: verdade, verdade, eu digo que hoje estará comigo no reino do céu. Salvação é fácil. O difícil é aquela palavrinha: permanecer salvo. E que sejamos com um reavivamento e reforma na nossa vida. Porque fala que sairão do povo de Deus. O que mais importa não é que sairão do povo de Deus, igreja. É aquela palavra aqui: para não mais andar. Que isso seja realidade na nossa vida. É importante. Muitos chegam assim: não é importante. Isso não é importante para a igreja. Quais são as duas características do povo de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o espírito de... Se nós não crermos no espírito de profecia, vamos cair naquela profecia. Cegos, surdos. Muitas vezes, Kevin, eu queria fazer os anos bíblicos, eu queria gravar textos bíblicos e não lembro. A carne, infelizmente, é enraizada nisso. Eu não vou caracterizar a carne. Deus ele fala que nós temos 8 remédios naturais. 8 remédios naturais. Que esses remédios para a gente honrar e glorificar Deus. Lembra aquela promessa que nós lemos? As pessoas que estavam em trevas, as pessoas que estavam em cárceres,
nós tirarmos as pessoas e para a honra e glória de Deus, ela ver o Deus vivo que habita na vida de vocês. Amém? Deus, Ele tirou vocês de suas casas, de seus aposentos, para vir aqui escutar a palavra do Senhor, para honrá-lo em espírito e em Verdade. Amém. Louvado seja Deus pela sua oportunidade. Continuemos. Todos. 43, 11 e 13. Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim, o quê? Não há salvação. Quero ler com vocês de novo. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas. Pois vocês são minhas testemunhas. Deus, Ele quer Cristo, Espírito Santo, habitado em cada um de nós. Que sejamos vossas testemunhas. Ele continua. E diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me dirá? Igreja, se Deus Ele pede. Lembra aquele salmo lindo? Estamos no final. Toda atenção, por favor. Mesmo que eu ande, continue comigo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal algum. porque tu estás comigo. Deus, Ele pede coisas difíceis, mas porque Ele tem soldadas fortes para cumprir essa missão. Amém. E o texto que eu gostaria de finalizar com vocês é o plano do Senhor. Serem banal. Toda essa pregação, todo esse sermão, todo esse diálogo, se a gente não entendesse o plano do Senhor. Por que o Senhor quer isso de nós? Uma reforma de saúde. Não é uma reforma somente de carne, uma reforma de saúde. Esse é o plano do Senhor para nós. Olha o que diz. E acontecerá onde? E acontecerá nos Últimos dias. que firmará o monte da casa do Senhor. no cume dos montes e se elevará por cima dos alteiros. E correrão a ele todas as nações. Olha que lindo, igreja. Nos últimos dias, não está dizendo no tempo de Isaías, não. Está dizendo nos nossos dias. Ele continua. Se firmará na casa do Senhor. Nos últimos dias, as pessoas virão à casa do Senhor. Olha o que diz. E correrão a ele todas as nações. Isso é uma profecia. Continua. Irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que vos ensine os seus caminhos. E continua, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Igreja, as pessoas vão olhar na vida de vocês e falar: eu quero seguir o seu Deus. Eu quero seguir o seu. Como você tem saúde, como vocês têm educação, como vocês têm uma pessoa tão sincera, mansa, como uma pessoa tão sábia. As pessoas olhando na vida de vocês e falando: eu quero seguir esse Deus. Eles disseram: sairão de todos os lados, todas as nações, diz, e correrão a ele todas as nações. Mas para que isso aconteça, devemos nos reformar e reavivar a nossa vida. E diz: e de Jerusalém a palavra do Senhor. E então, continuando, e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E andemos, eu gostaria de pegar o 20, ó casa de Jacó, e andemos à luz do Senhor. Para finalizar a igreja. 20, a casa de Jacó. Vocês fizeram isso, vieram à casa de Deus. Vocês vieram para escutar a palavra do Senhor. Como nós vimos, Satanás quer que nós sejamos cegos, surdos para a palavra de Deus. Mas, bem-aventurado, porque vocês saíram de suas casas e vieram aqui. Louvar o nome de Deus, amém? Amém. Deus, Ele fala: vinde a mim hoje. Hoje. E Deus nos dá essa oportunidade. Eu gostaria que vocês meditassem nessas palavras. Será lançada uma música. E essa música fala sobre entrega ao Senhor. Se de certa forma, algum de nós fomos negligentes com avivamento e reforma na nossa vida, se de alguma forma não nos entregamos internamente, totalmente para o Senhor, que possamos entregar hoje, amanhã e sempre.
Só uma pergunta, sonoplasma. O som daqui, ele fica nas caixas de som daqui ou não? Ok. Então, que todos que se sentirem tocados a louvar e agradecer a Deus, que nessa oração possa ficar de pé para falar: Senhor, eu quero. Igreja, Senhor. Consegue? Oh, glória, glórias a Deus. Enquanto ele ajeita ali, eu vou falar sobre essa música. Essa música fala sobre entrega de Deus. Que possamos, com essa música, entender: Senhor, muitas vezes eu não tenho vontade de nem fazer meu ano bíblico. Senhor, muitas vezes eu acordo de manhã, não quero nem fazer minha escola sabatina. Senhor, normalmente eu sei que é 2.300 tardes e manhãs. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, muitas vezes eu quero te louvar e te adorar, mas às vezes eu mesmo, dentro da igreja, me sinto vazio. Muitas vezes eu quero te adorar em espírito e em verdade, mas eu não sei como. Para vocês, para nós, os que querem se entregar para você uma nova aliança, que com essa música possamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Deus me dê essa oportunidade, que a porta da graça está aberta para nós. Eu vou colocar este vídeo. Pode deixar. Que é o som. Quem se sente tocado, eu vou ser sincero. Se a pessoa do lado se levantar, não se preocupe. Eu quero que você e Deus não se levante porque o outro do lado se levantou. Se levante porque Deus falou de você.